A palavra do Senhor nos diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que te ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e que com ele ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Louvado seja, irmãos, o Senhor, pela sua palavra. Ela nos traz hoje um texto belíssimo que aponta para fatos futuros relacionados à obra de Deus. O texto ele está inserido entre parábolas importantes, dentre elas a parábola das 10 virgens, a parábola dos 2 servos, o sermão do monte, o fim do sermão profético, onde fala da vida eterna e do castigo eterno. O fato dela estar entre essas parábolas, dentro desse sermão, evidencia a sua importância, o seu contexto, a ligação que o Senhor faz entre esses textos. Para os irmãos terem uma percepção maior do que eu estou falando, o texto inicia assim: e quando o Filho do Homem vier em glória... Desculpe, irmãos, o texto inicia assim:
Então, porque isto é também como um homem. Isto que? De que está falando o Senhor? Ele está usando uma continuação do início da parábola das 10 virgens, que fala sobre o reino dos céus. Ou seja, essa parábola também é uma figura do reino dos céus. Esse texto, a parábola dos 10 talentos, ele nos faz lembrar um pouco uma mensagem que trouxemos em uma outra quarta-feira, que falava sobre os trabalhadores que receberam uma vinha para cuidar, e quando lhe foi lhe cobrado os frutos, eles não quiseram devolver, antes expulsaram aqueles cobradores, e por último, quando o filho veio cobrar pessoalmente, o herdeiro, eles, reconhecendo que aquele era o herdeiro, mataram o herdeiro. E naquela ocasião foi explanada que essa parábola tem tudo a ver com a própria vinda de Jesus Cristo a esse mundo. Quando ele veio para os judeus, veio com o intuito de ser recebido no meio judeu e encontrar aquele povo fiel, embora não foi assim que aconteceu. Jesus veio, eles não o reconheceram como filho, ou antes reconheceram, mas não valorizaram, e como consequência o crucificaram. E naquela ocasião nós falávamos que aquela parábola ela tinha a ver diretamente com Israel, com a sua negligência, como eles perderam este direito de serem a menina dos olhos de Deus, de serem os responsáveis por estar tomando conta da vinha, da obra de Deus. E aí nós falávamos que da mesma forma como eles foram negligentes, a igreja que assumiu este papel, porque o texto dizia que aquela vinha teria sido tomada daqueles homens e dado a outros que pudessem dar o seu fruto no devido tempo. E é interessante que nós podemos fazer uma ligação clara com esta parábola que estamos lendo hoje, porque ela fala justamente de novamente um dono de propriedade que se ausenta do seu país e deixa com ele os seus bens, e num tempo futuro retorna para receber o fruto daquilo que foi deixado. Mas agora, a ênfase desse texto não é a morte do herdeiro, como foi na passagem anterior. A ênfase desse texto agora é o que aqueles homens fizeram com os talentos, com o dinheiro que ficaram com eles. E nesse contexto, 2 dos homens conseguem multiplicar, duplicar o valor que recebera, e como recompensa receberam a gratidão do seu senhor, receberam uma maior confiança, receberam o elogio de que eles foram fiéis no pouco, então sobre o muito eles iriam ser colocados, e receberam acesso ao que o texto chama de ao gozo do teu Senhor. Diferentemente, aquele outro homem, aquele outro servo, que ele não multiplicou, antes ele escondeu o tesouro que lhe foi dado, e o texto diz que ele era um servo mau e negligente, e que ele iria perder o direito àquele talento, àquele dinheiro, e aquele dinheiro seria dado ao que produziu em maior quantidade. Quero explicar um pouco porque estamos falando de talento e de dinheiro. Porque quando nós lemos o texto e vemos a palavra talento, nos vem à mente, por certo, talento como habilidade. E não.
O talento que o texto está aqui dizendo é uma moeda da época de Jesus, uma moeda valiosa. Há quem diga, né, os estudiosos falam que cada talento equivalia a 16 anos de um trabalhador. E na ocasião aqui foi dado a eles a um 5, a outro 2 e a um 1. Quem menos recebeu, recebeu uma grande quantidade. Recebeu o salário de 16 anos. Então não foi uma quantidade pequena. Essas importâncias, esses valores, porque se um talento equivale a 16 anos, 2 talentos equivalem a 32 anos e 5 talentos equivalem a 82 anos. Esse texto nos mostra a riqueza daquele homem, dono daquela terra. Este homem rico e poderoso é uma figura do próprio Senhor Jesus. Daquilo que ele possui, porque como filho de Deus, tudo lhe pertence, mas ele confiou à sua igreja a administração dos seus bens. Queridos, a confiança de Deus no homem é um princípio divino. Ele sempre agiu desta forma. Foi assim que ele abençoou Adão e Eva, lhe dando o paraíso, permitindo com que eles gerissem, administrassem, dessem nome às coisas. Foi assim naquela parábola dos lavradores maus que não deram o fruto da vinha ao seu senhor. Ele confiou a eles, Deus confiou aos judeus a responsabilidade de conduzir todo mundo dentro de uma dependência de Deus, de uma bênção de Deus. E mais uma vez, nesse texto, nós vemos esse princípio sendo exposto. Deus confia no homem. Deus confia nos seus servos. Deus nos dá tudo que é dele para que nós administremos, multipliquemos, porque um dia nós iremos prestar contas a Deus. Apesar de confiar, apesar de ser bom, de nos dar em abundância, de nos dar muito, de nos confiar muito, como um bom gestor, como um bom administrador, ele nos dá limites e ele nos deixa claro que um dia nós seremos cobrados com o que fizemos diante daquilo que ele graciosamente nos deu. Se formos pensar um pouco, mas o que foi que Deus nos deu? Ele nos deu absolutamente tudo. Ele nos deu a nossa vida, Ele nos deu o ar que respiramos, Ele nos deu a sua salvação em Cristo Jesus, Ele nos confiou o conhecimento da eternidade para que nós divulguemos esse conhecimento. Ele nos confiou o testemunhar da sua grandeza aos homens. Este é o granjear que ele quer da sua igreja. Esse termo granjear, que é visto aqui na parábola, ele significa conseguir algo como resultado de um trabalho ou esforço. Deus, ele cercou os seus servos, a sua igreja, de bênçãos espirituais. Ele agiu poderosamente na nossa vida, apesar de nós não merecermos. Ele grandiosamente nos presenteou, nos abasteceu com dons, com talentos, com atributos, para que possamos usar isso na sua obra. Queridos, o teor desta palavra é justamente nos despertar para o que estamos fazendo
com aquilo que Deus nos confiou. Já vimos aqui que Ele nos confiou muito. Da mesma forma como podemos colocar esse dono dessa propriedade como figura de Jesus, aqueles servos tipifica a mim e a você. E por que servos? Por que escravos? Por que pessoas sem maiores qualidades? Porque este é o retrato da minha e da sua vida. Cristo não nos chamou por conta daquilo que nós temos, da nossa inteligência. Antes, foi o seu grande amor que agiu na nossa vida. E mesmo quando nós éramos miseráveis pecadores, Ele nos chamou. E o texto fala sobre isso, quando diz que Ele... E partindo para fora da terra, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. Foi Ele que nos chamou. Na sua soberania, Ele nos escolheu para estar na sua presença. Ele nos confiou os seus segredos para que o mundo o conhecesse por intermédio da minha e da sua vida. O texto nos traz alguns questionamentos, ou nós fazemos alguns questionamentos sobre esse texto quando analisamos o mesmo. Como, por exemplo, por que Deus confiou um talento àquele homem, sabendo que ele ia esconder, que ele não ia multiplicar? Podemos dizer, irmãos, que esse é um princípio divino da oportunidade. Deus, Ele é onisciente, Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe cada pessoa que vai recusar o seu chamado, que vai ser negligente. Mas mesmo assim, usando o princípio da oportunidade, Ele permite que as pessoas o conheçam e seja por Ele abençoado. Podemos identificar isso na história bíblica. Por exemplo, porque é que ele confiou o cofre, a tesouraria do apostolado a Judas? Porque ele permitiu que Judas estivesse com ele à mesa, sabendo ele que Judas iria traí-lo? Por conta do princípio da oportunidade. Deus dá a todos a oportunidade de aceitá-lo, de servi-lo, de ser uma bênção neste mundo como um instrumento do poder de Deus. Nós temos o rei Saul, aquele rei que antecedeu ao reinado de Davi, um rei apenas de aparência, um rei covarde, um rei que não tinha intimidade com Deus, mas é a mesma situação, o princípio da oportunidade. E por que estamos falando isso? Porque eu e você estamos também nesse contexto da oportunidade. Deus tem nos dado a oportunidade de servi-lo. Então vamos servir. Não vamos negligenciar o privilégio que temos de sermos cristãos, testemunhas de Jesus Cristo. Antes, vamos, irmãos, fazer com aqueles dois homens. Aquilo que Deus depositou nas nossas mãos, vamos granjear, vamos trabalhar, vamos nos esforçar, porque no dia em que Jesus vier e for prestar contas, nós poderemos apresentar a Ele o fruto da nossa obediência, o fruto do nosso trabalho, o fruto do nosso reconhecimento, da nossa gratidão, de reconhecer que Ele nos amou, mesmo sem merecermos, Ele nos salvou, e entendendo a beleza do seu chamado, a importância de conhecer a Cristo, a importância que nós temos no meio de uma sociedade incrédula, de dizer: vive o nosso Senhor, vive e tem bênçãos para esta sociedade, para todos aqueles que se abrirem para Ele, se achegarem a Ele. Ele tem
tesouros para lhe confiar. A uns 5, a outros 2, a alguém 1. Engraçado é que o texto não diz que ele deixou de dar algo a alguém, porque a todos Deus abençoa. A todos Deus tem coisas, e quando falamos coisas, não estamos falando apenas de situações materiais, mas principalmente no âmbito espiritual. Deus tem paz, Deus tem livramento, Deus tem cura, Deus tem uma infinidade de situações onde Ele abençoa a humanidade. E muitos, infelizmente, apesar de receberem a oportunidade, não agarram como deveriam. Jesus, no texto, falando figuramente, ele nos alerta ao valor que ele confiou a mim e a você. E voltando aqui ao homem que foi negligente, nós vamos detectar que havia uma característica muito negativa. Quando ele se apresenta ao seu Senhor para prestar conta, ele diz: olha, eu conhecia-te como um homem duro, que ceifa onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste. Falamos aqui diversas vezes das características bondosas de Deus, do Senhor Jesus. Demonstramos aqui que, nessa parábola, esse dono de terra, ele agiu bondosamente, ele confiou 82 anos de salário a um dos seus servos, 32 a outros, 16 a outro. Não há margem para se pensar que este homem ele era duro, injusto. Essa era uma percepção errada que aquele homem tinha. Isto nos é uma advertência, irmãos. Como nós temos percebido que é o Senhor? Temos entendido a sua misericórdia, a sua bondade, o prazer que Deus tem que nós possamos multiplicar aquilo que Ele nos deu. Muitos temem a Deus de uma forma errada. Diz que o texto, aquele homem, ele diz: olha, eu estava atemorizado, eu temia o resultado disso. Mas quem conhece a Deus, sabe que nós não precisamos temer a Ele dessa forma. Tudo que Ele fez na nossa vida foi para nos abençoar. Foi reconhecendo, sabendo como nós éramos maus pecadores, como muitas vezes nós iríamos ser negligentes nas oportunidades que Ele nos desse, mas mesmo assim, Ele nos deu as oportunidades para servi-lo, para estar na sua presença. Erra quem olha para Deus e diz: este é um Deus duro, injusto, eu vou ter cuidado demasiado com aquilo que Ele me deu. O texto nos mostra que o Senhor não aceitou aquelas desculpas. Um outro princípio, irmãos, no reino de Deus, é que quem estabelece as regras do reino é Deus. Quando Ele mostra nessa parábola que confiou esses valores a esses homens para que eles multiplicassem, Ele está dizendo que Ele não aceita outra postura do seu povo, da sua igreja, que não seja granjear, que não seja se esforçar naquilo que Deus nos confiou para podermos um dia apresentar a Ele algo de muito valor. Por exemplo, Deus, Ele nos dá uma família, Ele nos dá um filho, uma filha. E o que fazemos com esse bem, com esse talento? Negligenciamos? Criamos de qualquer forma? Ou vamos nos empenhar em ensiná-los o caminho do Senhor,
amar a Deus de todo o coração. Quem assim procede, quem assim granjeia, se esforça para que os filhos conheçam ao Deus vivo, vão colher frutos desse trabalho. Vão poder apresentar um dia a Deus uma família abençoada, cercada de bênçãos. Este exemplo se aplica a N situações da nossa vida, onde Deus nos confiou algo, conta apenas com a nossa fidelidade e que vale a pena trabalhar, expor aquilo que Deus nos deu, porque Deus vai levar a bom termo. Deus vai honrar a nossa posição de querer servi-lo. E sim, vai multiplicar tudo o que Ele nos deu. Aquele homem, com a desculpa esfarrapada, não foi aceita pelo Senhor. E aqui o Senhor não fez questão de mudar o pensamento dele. Nessa ocasião, a oportunidade daquele homem estava por acabar. Deus poderia ter dito: olha, não é bem isso. Você está tendo um entendimento errado a meu respeito. Dentro do princípio da oportunidade. As oportunidades que Deus dá ao mundo, um dia cessarão. Porque um dia chegará o momento de prestarmos contas a Deus. E aí não será mais tempo para a oportunidade. Será tempo para dizer o que fez ou o que não fez. Apresentar frutos ou não apresentar frutos. O texto nos traz uma situação preocupante. Porque o resultado daquela conversa, ela foi uma sentença. Olha, você que preservou o que eu te dei, mas não multiplicou, agiu erradamente, porque se fosse para ter pouco ganho, eu pegaria esse dinheiro, entregaria aos banqueiros, e quando eu voltasse, eu iria receber no mínimo aquele valor com juros. Observem como o texto ele nos traz uma reflexão sobre o juízo que está para vir sobre esse mundo, sobre a volta de Jesus, a sua aparição nesse mundo, e como nós devemos estar naquele momento. O texto nos chama a atenção a estar como um servo bom e fiel. Um servo que tem feito a vontade de Deus. E com isso, Deus tem dado graça. Deus tem abençoado. Alguns olham para esta conclusão do texto quando o dono da propriedade, aqui no nosso entendimento, o Senhor diz: olha, tira o que ele tem, dá ao que ganhou mais e coloca ele no local de sofrimento. Vamos ler aqui como o texto diz. O texto fala a seguinte expressão: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Muito se pensa sobre este desfecho. Ora, alguém que está servindo ao Senhor, por não dar frutos, este alguém pode ir para o inferno, porque é essa a conotação que o texto dá. Lança fora, lança nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Se nós olharmos direito, este homem, ele não conheceu a Jesus Cristo como ele é. Ao Cristo, filho de Davi. Ao Cristo que foi capaz de dar a sua vida por nós na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos perdão. Ou seja, há muitos que conhecem a palavra,
mas não conhecem ao dono da palavra, não conhecem ao Senhor de fato, não tiveram o coração transformado pelo amor de Deus, não creem em um Deus de amor, que apesar das nossas falhas, nos levará para o céu. Não foi, irmãos, a falha dele que o impediu de entrar no gozo do seu Senhor. Foi a falta de entendimento de quem era o seu Senhor. Foi a declaração de que, olha, você é um Senhor duro, você quer colher onde não semeou. Pura injustiça. Porque, conhecendo a história bíblica, nós vamos ter um diagnóstico totalmente diferente. Deus é o Deus de misericórdia e, ao invés de aplicar o juízo que nós merecemos, Ele tem aplicado a sua misericórdia, que é remover de nós uma sentença, um castigo, um mal que nós verdadeiramente merecemos. Então, o Evangelho, ele em momento algum nos apresenta a um Senhor impiedoso, que tem prazer em cobrar, em castigar. Antes, nos mostra um Deus de muita misericórdia, que já dizia Jeremias, que a sua misericórdia se renova manhã após manhã, e esta é a causa de nós não sermos consumidos. Refletindo o que essa palavra nos traz lembre-se do princípio da oportunidade. Deus continua ofertando a nós esta riqueza de servi-lo, de testemunhar, de, apesar das nossas falhas, dificuldades, termos a sua presença ao nosso redor. Valoriza isso. Valoriza a presença do Senhor e serve a Ele de todo o coração. Ainda em meio a este momento difícil da sociedade, com essas dificuldades de locomoção, continuamos podendo granjear, trabalhar para o Senhor, testemunhar, orar por outras pessoas, para que o reino dele seja glorificado. E aí eu já trago para os irmãos uma outra perspectiva. Queremos que em breve vamos retornar às atividades da igreja, a vida vai seguir. E aí, irmãos, vamos usar esta oportunidade, porque podemos reconhecer que, mesmo antes, quando tínhamos oportunidade de vir à igreja, quando quiséssemos, muitas vezes podíamos e não víamos. E agora sentimos falta. E Deus está nos dizendo, olha, vocês terão a oportunidade de fazer novamente isso, então vamos servir mais ao Senhor. Vamos estruturar a igreja com todos os apartamentos, com força, com presença dos irmãos. Não fique ausente de nada, participe de tudo. Isto é uma forma de você granjear, de você multiplicar o amor de Deus na sua vida e na vida de outros. A oportunidade está dada. Vamos agarrar com toda a nossa força e servir ao Senhor de todo o nosso coração. Amém, queridos? O texto diz que a fidelidade daqueles homens foi uma fidelidade sobre pouca coisa. Como falamos, eu posso escolher ver a Deus como um ser rígido, eu posso entender que não. Ele, na verdade, é bom e misericordioso. Tanto é que o que Ele nos coloca como responsabilidade aqui nessa terra, Ele conceitua como fiel sobre pouco. No entanto, o resultado dessa fidelidade é ser colocado sobre o muito. O que é o muito para você? Para mim, o muito é a eternidade.
ser fiel a Deus nessa terra vai resultar em nós o entrar no gozo do nosso Senhor, o ter acesso a algo imensurável, grandemente, que é o reino dele, que é os céus. Prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus.